entrando agora na Cadence como Design Physical Engineer. Boa noite a todos. Mas tá sabendo que se quiser voltar para Porto Alegre tem vaga, né? Eu agradeço, Júlio. Rodrigo, professor Maurício estava comentando sobre abrir a live já no YouTube. Já deu 7 horas, né? Eu acho que a gente pode começar. Acho que aí a gente espera, faz os 3 minutinhos aqui de Acho que pode abrir já o espaço, Yuri. Dália. Carol, tu não tinha te apresentado, se tu quiser. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Carolina e eu sou uma das coordenadoras gerais do CERI, que é o Centro Estudantil de Relações Internacionais, aqui da URGS, no caso. Dali, né? Bom, pessoal, acho que é isso. Ruim. Então, pode ocorrer de eu cair, mas aí vai ser só o tempo de eu conectar no celular, que ele já está ali conectado. Enfim. Bom, bem-vindo a todos que estão aí presentes. Estou muito feliz de que essa data finalmente chegou, assim. Essa ideia, assim, dessa conversa, ela surgiu a partir de uma conversa de WhatsApp, assim, que eu e meu colega Rodrigo estava tendo, e a gente começou a discutir a questão da CEITEC, né? E aí a gente pensou o que a gente, enquanto aluno de computação no Brasil, a gente podia falar sobre a CEITEC, né? Então, a gente começou a discutir, conversamos com a nossa colega das Relações Internacionais, Carolina, que está aqui presente com a gente, que deu a ideia de conversar com o professor Maurício, que está aqui presente com a gente, e o Rodrigo, por ter um histórico de estudos na área de microeletrônica, conseguiu ter contato direto com o Júlio, e aí a gente está aqui hoje fazendo esse espaço. Aí qual que é a ideia aqui? Vai ser feita essa apresentação do espaço, vou passar a palavra para o meu colega Rodrigo, que vai dar uma conceituada para... Porque tem pessoas de várias áreas de conhecimento aqui, então a gente precisa conceituar primeiro o que a gente vai falar, que são os semicondutores e a produção deles. E todas as relações, tentar falar sobre as relações econômicas e sociais que se formam por conta deles. E semicondutor, só dando para quem não sabe, ele está na base do, por exemplo, computador que a gente está usando aqui para conversar. E, bom, então, na sequência, a nossa colega das Relações Internacionais vai falar com a gente também, da perspectiva a nível global. Então, eu vou passar a palavra para o Júlio, que vai comentar sobre a CEITEC. Júlio, agora eu vou apresentar os convidados aqui. O Júlio é um ex-funcionário da CEITEC, trabalhou lá, envolvido em bastante processos importantes da CEITEC, e atualmente ele é diretor na Ensilica. E o nosso outro convidado é o professor Maurício Vaz, ele é professor na Faculdade de Ciências Econômicas aqui na URGS. E aí, então, feitas as intervenções, a gente vai abrir para bate-papo livre e aberto, assim. Se tiver algum comentário para fazer, alguma questão, literalmente tendo como tema central a CEITEC. E eu acho que é isso. Eu vou passar a palavra para o meu colega Rodrigo, que vai fazer uma breve explanação do que são os semicondutores, a importância disso no nosso dia a dia. E é isso. Vai que é tua, Rodrigo. Certo, obrigado, Yuri. Então, eu acho que é importante contextualizar primeiro, porque apesar de eu ver que tem bastante a participação de alunos da computação e acho que física talvez tenha aí também, engenharia elétrica e tudo mais, acho que é importante a gente contextualizar
essa questão de o que é o transistor e qual que é o impacto dele na nossa sociedade em geral. Não só o impacto técnico, porque isso é uma coisa que até é bem sabida entre todo mundo, mas até o impacto social que o transistor teve na vida de todo mundo, né? Porque é comum a gente saber que, por exemplo, que nos anos 30, 40, um rádio, por exemplo, uma televisão era um dispositivo que ele era caro, né? Porque era uma tecnologia avançada para a época, né? Mas era um dispositivo valvulado. E o funcionamento do transistor ele é como se fosse simplificando bastante na forma como ele é aplicado, é como se fosse uma chave, né? Que dependendo da forma que é aplicada uma diferença de potencial, né, uma tensão, por exemplo, a gente fala na tomada, uma corrente alternada, por exemplo, de, sei lá, 127 volts, numa corrente direta, sabe, motorzinho, aquelas coisas de 12 volts. O transistor ele é um dispositivo que quando tu aplica uma diferença de potencial, ele funciona como se fosse uma chavezinha, tu pode ligar e desligar ele. Com isso tu consegue desenvolver toda uma lógica em cima disso para fazer uma série de computações, ou então usar ele como uma forma de amplificador para dispositivos analógicos. E no final dos anos 60 começou a produção, final dos anos 60 não, desculpa, no começo dos anos 60 começou a produção dos transistores de efeito de campo, né, os MOSFETs. E com isso ele trouxe um barateamento dos dispositivos eletrônicos, né, que antes eles eram exclusivos de uma parte da sociedade que tinha mais dinheiro, né, que eram esses dispositivos valvulados. E, que nem eu comentei anteriormente, né, todo mundo acaba pensando nesse sentido de avanço técnico. Porque, por exemplo, as válvulas a gente tinha que esperar elas esquentarem para ter um funcionamento apropriado e tudo mais. Já os transistores não, né? Tu liga, o dispositivo está pronto para tu usar. E com o avanço da tecnologia, hoje em dia a gente pega uma roupa e ela tem um chip nela, sabe? Uma tag RFID é um dispositivo semicondutor. Eu até tenho aqui um chip de... Provavelmente não sei se vai dar pra ver, mas tem um ponto preto ali no meio dessa plaquinha de metal, que é bem pequenininho. Aquilo é uma tag RFID que vem numa roupa comercial que tu compra. E isso é uma tecnologia que não teria como ser feita há muito tempo atrás, claro, obviamente, né? Mas isso é uma das grandes maravilhas da microeletrônica. O quão longe a gente foi por causa dessa coisa que hoje em dia está em... A gente geralmente pensa em chip, a gente pensa no chip do computador, né? Mas o nosso carro, por exemplo, tem uma série de dispositivos semicondutores integrados ali na central eletrônica dele. E cada um desses dispositivos eles tem requisitos diferentes, tanto em nível de material, por exemplo. E isso até é um mito que eu gostaria, acho que já de abordar, que quando a gente fala em microeletrônica, dispositivo semicondutor, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é o silício. Mas os dispositivos semicondutores, na verdade, eles surgiram lá do uso do germânio e outros materiais assim. E hoje em dia se utiliza outros materiais também para fazer dispositivos semicondutores, não só o silício. Por exemplo, o nitreto de galho para fazer dispositivos de alta frequência, carbeto de silício para fazer dispositivos de potência e assim por diante. E outra coisa também que o pessoal acaba, outro mito que eu gostaria de abordar, é de que o pessoal acaba atrelando muito o nodo tecnológico com o avanço tecnológico. E isso nem sempre é verdade. Porque acho que isso é até um pouco de culpa, para falar a verdade, da lei de Moore. A lei de Moore acho que é uma das leis mais conhecidas desse mundo, da eletrônica e tudo mais, que é de que a cada 2 anos o número de transistores em um chip dobra. E todo mundo bota isso como o único parâmetro de desenvolvimento da microeletrônica, só que não é bem verdade, porque se tu pegar, por exemplo, quando a gente pensa em alguma coisa que é difícil de fazer de tecnologia, o que a gente pensa? A gente pensa em um foguete, alguma coisa assim. Só que você vai pegar os chips que vão no foguete, nenhum é com 5 nanômetros, 10 nanômetros, que geralmente o pessoal tem a alta tecnologia. O pessoal usa nodos muito maiores, porque
o transistor que usa o nodo tecnológico mais antigo, ele tem uma maior resistência à radiação. Então, isso acho que é um mito que é importante frisar, de que não necessariamente o nodo menor ele é o mais apropriado para tudo. E acho que é isso. Agora eu vou passar a palavra para o Júlio, para continuar. Isso, é para Carol. Obrigada, Rodrigo. Bom, pessoal, a minha fala ela é bem curta e introdutória, é só para fazer uma preparação porque vai ser conversado depois, mas basicamente, antes da gente falar de liquidação da CEITEC, é importante, quando a gente fala de semicondutores, localizar isso nas disputas internacionais, por dois motivos. O primeiro é que as disputas geopolíticas, elas interferem nas questões produtivas. E, por exemplo, quando os Estados Unidos decidem colocar sanções para a Huawei e interferir em como ela vai alcançar uma tecnologia, está interferindo numa produção, né? E a segunda questão é porque as economias, os países que conseguirem ter um planejamento estatal, conseguirem ter um desenvolvimento nacional econômico robusto, elas vão dar um salto que deixa as outras para trás. Então, é importante a gente falar disso dessa forma. Então, assim, atualmente se fala, surgiram termos como chip-agedon, né, o Armagedon dos chips, ou até chip wars, que seriam as guerras dos chips, porque tem uma disputa comercial acirrada, a produção de chips, ela é muito especializada, ela é muito cara, então poucos países, poucas empresas conseguem produzir. E aí, claro, não dá para deixar de falar de Estados Unidos e China, que estão protagonizando a maior disputa comercial no mundo atual, né? Então, o que acontece? Os Estados Unidos, há pouco tempo, lançou uma lei que tem um investimento bilionário, né, em produção de semicondutores em específico, e a China, claro, tem um investimento bem mais robusto, e ela está num plano que é, até 2025, tem o Made in China, que é uma ideia de desenvolver o setor tecnológico, e o investimento para essa área está em torno de mais de 1,5 trilhão por aí. Então, é um investimento bem pesado. E aí, a gente tem, no meio disso, Taiwan, que está sendo disputada porque tem uma empresa, para quem quiser ler, é a TMSC, que é Taiwan, aliás, TSMC, que é Taiwan Semiconductors Manufacturing Company, que é essa empresa que ela ainda está em terceiro em termos, isso mesmo, TSMC, perdão. Ela está em terceiro em termos de verba, não, de lucro que ela está conseguindo, mas ela é uma fábrica que está absorvendo as outras, que tem o maior potencial, consegue fazer, desenvolver tecnologias mais avançadas, e ela está sendo disputada por Estados Unidos e China. Então, assim, enquanto os Estados Unidos e enquanto a China tem feito políticas industriais fortes em relação a semicondutores, e a Taiwan está usando isso para enriquecimento nacional, o Brasil está na contramão, né? Porque o que acontece? Também, para contextualizar um pouco em relações internacionais, existe desde sempre, para nós, uma questão de dependência, né? Isso tem primeiro um processo colonial de espoliação, e depois a gente estuda em relações internacionais duas teorias principalmente, mais até em ciência política do que em relações internacionais. Em relações internacionais, a gente estuda muito teoria sistema-mundo, que é uma teoria de pensadores como o Wallerstein ou como o Samir Amin, são pensadores mais próximos do marxismo, e eles colocam ideias que são muito próximas da teoria marxista da dependência, que falam o quê? Existe um centro que é industrializado, que são os países desenvolvidos, e existe uma periferia que exporta matéria-prima, não especializa sua mão de obra, não especializa sua produção, e essa periferia ela vai ficando cada vez mais dependente, tanto porque ela tem que importar esses produtos mais elaborados, como também importando os produtos mais elaborados, exportando os que não são, ela vai tendo um desequilíbrio econômico, né? Então, existe essa relação dependente, e aí a liquidação da CEITEC entra nisso, por quê? Ao mesmo tempo, a gente está na contramão do mundo, né? A gente está fazendo o contrário da política industrial que é feita em países de diferentes orientações ideológicas e políticas, e a gente está fazendo uma liquidação que só se explica ou por uma mentalidade colonial, né, dessa relação centro-periferia, ou por uma autossabotagem por interesses escusos, né? Para quem não sabe, a CEITEC é a única fábrica de semicondutores da América Latina. Me corrijam se eu estiver errada, mas que eu saiba é isso. Então, eu queria contextualizar um pouco nesse sentido, né? Existe uma disputa mundial por semicondutores, é uma
uma corrida que todos os países estão tentando se colocar à frente, mas com a liquidação da CETEC a gente faz o caminho contrário, a gente acaba com os nossos caminhos para o futuro e fica cada vez mais próximo de uma relação de dependência, mais próximo não, ficamos cada vez mais afundados numa relação de dependência. É isso em termos de contextualização, e eu tenho certeza que o professor Maurício vai poder falar bem melhor sobre isso, mas em termos de panorama, é isso, pessoal. Beleza, Carol, muito obrigado pela intervenção. Agora eu queria passar a palavra para o Júlio Leão. Então, só representando para quem não viu, não estava aqui antes, o Júlio Leão, ele é ex-funcionário da CETEC, trabalhou lá por muito tempo e esteve à frente de diversos processos importantes que ocorreram na história da CETEC, e atualmente ele é diretor na Ensílica. Então, com a palavra, Júlio Leão. Boa noite a todos e a todas. A minha ideia aqui é falar um pouquinho sobre o que é a CETEC, que o pessoal tem curiosidade, eu acho que tem muita gente que não conhece, né? Só Júlio. Oi. Eu vou avisar quando der 10 minutos, beleza? Tá, eu tô de olho aqui. Tá? Show de bola. Então, a CETEC foi criado como parte de um programa de governo, tá? Que estava apoiado em, digamos, 3 pilares. Um pilar era um centro de projetos e uma fábrica integrada, que é a CETEC. O segundo pilar é um programa de treinamento que se chamava CI Brasil, e funcionou por 10 anos aí. Ele está interrompido agora, pelo que eu entendo, o governo vai voltar com esse programa de treinamento logo, espero. E o terceiro pilar era uma política de incentivos fiscais para a área de semicondutor, para quem não conhece, se chama PADIS, acho que o Rodrigo, que está por dentro, ele pode digitar ali para nós, se alguém quiser consultar no chat. Então, esses eram os 3 pilares que começaram a ser pensados lá na década, no início dos anos 2000. Né? O CETEC foi colocado em prática, começou a ser colocado em prática em 2005, na figura de uma associação civil, ou seja, uma entidade sem fins lucrativos. E em 2008 para 2009, foi criada a empresa pública CETEC. O programa de treinamento, esse que eu falei para vocês, começou em 2008, 2009, também, na mesma época da CETEC, e a data que começou o PADIS, eu não lembro ao certo, mas ainda está válido. O que está acontecendo? Eu concordo com a Carolina ali, que a questão do Brasil está indo na contramão, ela exemplificou bem com as grandes potências aí, da área de semicondutores, mas a gente pode colocar, por exemplo, a Índia não é uma grande potência na área de semicondutores e está fazendo investimento na área de semicondutores. O governo indiano, ano passado, anunciou um edital para empresas que queiram se instalar na Índia. Então, a gente vê que não são só as grandes potências que estão disputando isso aí, mas países que ainda não são tão grandes nessa área também estão disputando. E o que está acontecendo com a CETEC? A CETEC, quando foi criada, tinha alguns objetivos básicos. Tá? Desenvolver a cadeia de microeletrônica do Brasil, atrair investimentos para o Brasil e, é claro, um dia se tornar economicamente viável. A CETEC está sendo fechada hoje com um único argumento, que ela não é economicamente viável ainda. Mesmo nos estudos do governo, com os dados que eles têm, eles conseguem ver pelas planilhas e pelas avaliações que a CETEC vai se tornar economicamente viável, mas eles não querem esperar esse tempo. Por que eu digo que nos outros objetivos a CETEC atingiu os outros objetivos? Por exemplo, ela atraiu investimentos para o Brasil? Sim, ela atraiu investimentos para o Brasil. Tem um exemplo bem pertinho de Porto Alegre, que é a HT Micro, que é uma empresa com cerca de 200 funcionários, estou estimando aqui, eu não tenho esse número exato, que no ano anterior à pandemia faturou 100 milhões de dólares, se não me engano. Se a gente for olhar em Minas, tem uma empresa que se chama Cadence, que é uma das 3 maiores empresas de desenvolvimento de software para fazer projeto de semicondutores,
que há uma década atrás tinha uma dezena de pessoas. Hoje é uma empresa que tem 200 pessoas. Por quê? Porque a CEITEC conseguiu formar pessoas para lá, o programa CEI Brasil conseguiu formar pessoas para essa empresa. Então, a gente vê que e também, é claro, pelo programa de incentivos que tem aí do PADIS. Então, a gente vê que esse pilar, com esses três pilares aí, fizeram evoluir a área de semicondutores do Brasil. Bom, o que a CEITEC fez nesses anos? Como eu falei para vocês, são duas partes, o centro de projetos e uma fábrica de semicondutores. O centro de projetos projetou dezenas de chips, tá? Tem cerca de 50 produtos no mercado, e esse centro de projetos, os primeiros projetos que foram encomendados para esse centro de projetos foram encomendas governamentais. Então, nessa ideia de estimular, como todos os países fazem para estimular a área de semicondutores, uma das maneiras de estimular é o governo fazer compras da empresa que está criando. Só que o governo brasileiro fez encomendas, o CEITEC projetou os chips e eles não foram comprados. Então, tu está cobrando uma década depois que o CEITEC deu retorno econômico, mas o governo fez encomendas e não comprou. Depois de alguns anos se fazendo projetos para o governo que não foram comprados, a CEITEC começou a fazer projetos para iniciativa privada. E esses são os 50 produtos que estão no mercado que eu falo para vocês. Tá? Então, a CEITEC teve um atraso para começar a ter rendimento financeiro em função desse descompasso entre governo e CEITEC. Bom, os produtos, na sua maioria que a CEITEC produzia, desenvolvia, são para a área de identificação de pessoas, de objetos, de animais, identificação de carros, pedágio. Então, sempre foi a área de identificação forte da área de projeto da CEITEC. Quando a gente fala no que é importante numa cadeia de semicondutores, é claro que todas as etapas são importantes, mas cada uma tem o seu valor. Tá? O projeto tem o seu valor, a fabricação tem o seu valor, o teste tem o seu valor. Então, só para comentar para vocês, quem não é da área de semicondutores, às vezes custa mais caro tu testar o chip antes de tu enviar para o cliente do que tu fabricar ele. Então, a etapa de teste pode ser muito importante também. Se a gente for olhar todos os produtos da CEITEC, todos eles foram projetados aqui no Brasil, testados aqui no Brasil. Tá? Na sua maioria, a parte de fabricação, que se divide em duas etapas, que é front-end e back-end, todo o back-end foi feito no Brasil e o front-end não foi feito no Brasil, porque os projetos foram feitos para tecnologias mais avançadas que a da CEITEC. Uma outra coisa que não se pode se cobrar da fábrica da CEITEC é que ela estivesse a pleno vapor, considerando que a CEITEC foi inaugurada em 2009, ou seja, foram entregues as instalações em 2009, em 2011 foram entregues as instalações da fábrica, e toda a transferência de tecnologia de uma empresa alemã para poder colocar em funcionamento os equipamentos da fábrica só terminaram em 2017. Por quê? Porque o dinheiro que o governo entregava para a CEITEC veio a conta-gotas e não se conseguiu fazer essa transferência de tecnologia antes. Então, a parte de front-end da CEITEC até 2017 não tinha como dar lucro, não tinha como render. Né? A partir de 2017, o que aconteceu? Os equipamentos de front-end já eram antigos. Né? Então, em 2017, eles estavam mais antigos ainda, teve que se encontrar aplicações para esses equipamentos de front-end, que foi onde a CEITEC fez parcerias com iniciativa privada e com instituições como a Fiocruz, a Federal de Santa Catarina, para fazer com o front-end dispositivos que são sensores que podem ser usados na área da saúde, na área do agronegócio, sensores para detecção de doenças ou para detecção de parâmetros do solo. Então, mas só em 2017 começou esse desenvolvimento. Então, de novo, a CEITEC está sendo fechada porque não era viável economicamente, mas não foram dadas condições para ela ser viável economicamente, nem do ponto de vista de compras, nem do ritmo de instalação de
de transferência de tecnologia e instalação de equipamentos. Então, não se pode usar isso como um argumento para fechar a CEITEC. A situação atual, eu sou um cara que estou há 30... Meu primeiro chip foi em 87, tá? Eu nem sei quantos anos dá isso, mas é muito tempo, tá? E isso foi no Brasil, tá? Em 87, fizemos o primeiro chip usando ferramenta de software desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com projetistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu tive que sair da área de microeletrônica por alguns anos, porque eu não tinha onde trabalhar no Brasil. Ou eu seria professor universitário, ou não teria onde trabalhar. Eu acabei indo para o exterior, fiquei um tempão lá fora, e quando eu voltei foi justamente para tentar ajudar a alavancar essa área. Em 2005 para o Brasil, e tive 2 passagens na CEITEC, trabalhei 4 anos no programa CEI Brasil, ajudando a formar pessoas. Então, tem que batalhar bastante, senão essa área não vai para frente. Então, já vou encerrar, tá? E o que eu enxerguei, junto com alguns colegas da CEITEC, é que a gente fez de tudo do ano passado para esse ano. Quem procurar aí, vai ver a quantidade de eventos que eu participei, tentando evitar que a CEITEC fosse liquidada. Em março, abril desse ano, cheguei à conclusão que eu não ia conseguir mais evitar isso, junto com outros colegas. O que a gente pensou? A gente quer que microeletrônica, semicondutores, continuem sendo desenvolvidos no Brasil. Se a gente não vai conseguir evitar o fechamento da CEITEC, vamos, ao invés de todo mundo para o exterior, porque nessas últimas semanas do início do ano aí, estava indo uma pessoa por semana para o exterior do CEITEC. Então, vamos trazer empresas de fora para o Brasil. E foi o que a gente fez, atraindo 2 empresas para Porto Alegre. Uma é a Ensílica, que eu já estou trabalhando, eu e mais 11 pessoas da CEITEC. E tem uma segunda empresa que vai estar lá em Porto Alegre, que está para anunciar nos próximos dias. Então, todos os projetistas da CEITEC que quiseram ficar em Porto Alegre, vão ficar nessas 2 empresas. Não é um mundo ideal, mas foi algo que a gente pode continuar lutando agora e tentar buscar auxílio no governo para que essas empresas possam se expandir e gerar mais empregos aqui no Brasil. Foi uma alternativa que a gente chegou com os colegas da CEITEC. Obrigado, Yuri. Dali, Júlio. Muito enriquecedor e muito forte as palavras que tu traz e as colocações que tu faz. Para quem tem preocupação assim com o futuro do país, realmente é bem tocante a situação. E, bom, Júlio encerrou. Muito obrigado pela intervenção. Eu quero passar agora a palavra para o professor Maurício Vaz. Ele é professor ali na Faculdade de Ciências Econômicas da URGS. E, bom, o Júlio deu a perspectiva aqui, enquanto funcionário da CEITEC, pessoa que esteve aí à frente, pioneiro na microeletrônica no Brasil, lá em 87, usando tecnologia nacional para produzir um chip nacional. E aí, agora, a ideia Na verdade, projetamos o chip nacional, né? Ele foi fabricado fora do Brasil, não tinha condições de fazer no Brasil aquilo naquela época. Né? Ah, perfeito. Então, corrigido o equívoco. Projetado. E agora a ideia é passar para o professor Maurício, que é especialista em questões econômicas. Então, e a gente vai falar da CEITEC agora relacionando e colocando o ponto de vista econômico, internacional e local, e como isso se relaciona com o resto do mundo, né? Porque a CEITEC, como foi bem apontado, é tecnologia de ponta e são poucos países que produzem. Então, agora o professor Maurício com a palavra. Obrigado, Yuri. Boa noite a todos e todas. Agradeço o convite. Eu vou fazer uma apresentação breve aqui, mas eu vou usar aquela velha ferramenta do PPT, mas é porque a ideia é de reforçar alguns pontos e visualmente, eu vejo que a maior parte do público não é de economia, né? Então, eu não vou entrar tanto assim, não vou entrar, na verdade, eu já vou compartilhar, está compartilhando a tela? Deixa eu ver se vai dar certo. Vai dar. Então, eu não vou entrar nessa discussão de quais países estão atuando mais, né?
com a questão de semicondutores, que eu acho que o pessoal de vocês já tem um bom conhecimento, mais que eu. Aí depois, se vocês tiverem uma dúvida maior, né, o Rodrigo, o Júlio podem comentar com mais profundidade, né? Eu vou falar aqui com vocês sobre uma perspectiva na economia. Né? Para quem não me conhece, então eu sou professor da minha área, principalmente de macroeconomia, né? Eu não sou especializado também nessa área de economia industrial, né? Na verdade é economia de fluxos financeiros internacionais, economia monetária, mas me surgiu esse desenvolvimento econômico, me surgiu assim essa preocupação com a questão da CEITEC, né? Uma coisa que me incomodava muito. Aí eu tenho uma coluna mensal quem conhece, no jornal Sul 21. Aí eu escrevi esse texto sobre a questão da liquidação da CEITEC, fazendo uma relação com a financiarização da economia. Aqui, depois não deu que dar uma olhadinha lá, que explico melhor essa dinâmica. Aqui eu vou falar mais, assim, então, já pegando nos impactos macroeconômicos da liquidação da CEITEC, e eu vou falar mais, assim, no sentido do potencial que deixa de se ter com a liquidação da CEITEC, né? Porque eu vejo, na minha perspectiva, que o mais do que o problema em si dessa liquidação é o que se deixa de ter o potencial de ganhar, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, logicamente que não é para vocês, não vou explicar todas essas teorias aqui, que é um curso de desenvolvimento econômico, né, nesses minutinhos, e eu vou passar só aqui para vocês, para mostrar como a gente consegue relacionar a questão da CEITEC com diferentes teorias do desenvolvimento econômico. Tá? Para visualização melhor de vocês, eu maximizei minha tela, então eu não vejo ninguém e também não vejo o chat, tá? Então, se alguma coisa estiver ruim ou tempo, por favor, intervenham via áudio. Okay? Bom, então, gente, aqui algumas teorias, tá? Professor, pode falar. Professor. Pode falar, Gil. Tem um problema técnico bem sério aqui. Parece que o Google está limitando agora a chamada. E aí, eu vou pedir para interromper aqui um pouquinho. A gente criou um link novo e eu vou pedir para a gente migrar para esse outro link. Eu compartilhei esse link aqui no chat. E aí a gente vai fazer aqui a mão de passar a... O limitando o número de ingressos, Oi? Limitando o número de ingressos? Ou de tempo? Está limitando o número de tempo. Uma hora. Trocamos então, Yuri? Isso. Já estou aceitando vocês lá na outra. Yuri, você está com o microfone aberto na sua sala. Peraí. Enquanto a galera vai entrando, só deixa eu comentar que a gente teve esse problema numa reunião da Associação de Pós-Graduandos com a praia para ir, e a gente não conseguiu retomar a reunião, porque nos pegou de surpresa, assim. E aí ficou sem encaminhamento. Delícia, assim. Se eu soubesse, eu poderia disponibilizar o link que eu tenho da URGS, que a gente não tem limite de tempo, e tem limite maior também de pessoas. Mas agora até fazer isso já... Pessoal, vamos ligar para outra sala, né? Agora a gente está num processo de largar o Meet e ir pro Miconf mesmo, né? Não, também, mas o próprio Meet com a matrícula da URGS, eu não sei se o aluno também, mas no caso o professor, ele é o Meet profissional. Aí a gente não tem esse vídeo. Eu acho que o aluno não tem esse aí, não. Talvez não tenha. Eu até poderia abrir, mas agora acho que não sei se eu compensar. Acho que pode retomar a apresentação. Posso retomar? Pois é, a outra sala ficou uma galera lá, acho que
coisa. Enfim, Aqui tá com menos, tem umas 10 pessoas a menos aqui. Rodrigo, tudo certo com a transmissão? A transmissão está acontecendo. Tem que... Isso. Gente, desculpa aí as questões técnicas, imprevistos, não estava esperando por isso. Acontece, mas já está aumentando aqui agora aos poucos. Mas ele tem umas 8 a menos. Isso aí é boicote, meu. Foi a live? Beleza. Eu sou Maurício. As ordens. Então, vou retomando aqui. Estava me escutando naquela introduçãozinha? Acho que sim, né? Estava te escutando sim, e o senhor ia trazer alguns conceitos-chave para o que tu ia trazer. Vamos lá, então. Então, aqui vou comentar rapidamente algumas teorias, tá? E como elas se relacionam com a questão da CETEC, né? Então, essa aqui é uma teoria bastante conhecida para quem estuda economia e para quem tem não precisa estudar muito economia, mas tem um interesse para essa área de inovação, que é a teoria schumpeteriana, né? No caso, Schumpeter, que é um autor austríaco, que escreveu a obra em 1917, em que ele mostra que as inovações são as grandes propulsoras do desenvolvimento econômico, né? E, bom, como sabemos, né, a gente pode depois explorar, você sabe muito bem, né, que um setor-chave hoje para dinamizar as inovações, seja por ele em si, seja também por possibilitar inovações de outros setores, né, é o setor de semicondutores, né, então a gente teria a CETEC como chave nessa dinâmica. A questão da CEPAL, né, é a teoria cepalina, que seria a principal teoria de desenvolvimento econômico, que não é de um país central, não é de um país desenvolvido, né, ela tem como os principais o Prebisch, né, que é argentino, mas aqui também no Brasil tem Furtado e outros autores que seguem essa tradição, tem no México também. E se fala muito, né, da questão dos preços, que os países periféricos teriam produtos que, ao longo dos anos, os preços eles crescem menos que os países desenvolvidos, mas que o CEPAL, na verdade, entende que seria o principal ponto, que seria esse diferencial de produtividade, né? E nada mais importante que para incentivar a produtividade dos países, que exista uma fabricação, um desenvolvimento de tecnologia que realmente proporcione produtividade, né? Eu tenho o professor Paulo Gala, ele é bem conhecido de trabalho, inclusive ele é um dos defensores da CETEC, né? No debate econômico, né, que comenta que para aumentar a produtividade, um país não vai conseguir ser produtivo se tiver a base da economia baseada em serviços de baixa intensidade tecnológica. Então, não adianta você ser muito produtivo, por exemplo, em cortar cabelo, em ser um bom motorista de Uber, né, porque isso, a possibilidade de propagação da inovação, né, e da produtividade para o restante da economia não vai acontecer. Né? Então, está aí mais um motivo para apostar numa empresa como a CETEC. Nós temos aqui a teoria do polos do crescimento, principalmente da professora Pirru, é um destaque nesse pensamento, que ela trabalha a partir do conceito de unidades motrizes. Então, que uma ou poucas empresas, elas teriam a capacidade de potencializar o crescimento da região como um todo. Né? Aqui o exemplo mais famoso é do Vale do Ruhr, né, que fica ali na Alemanha, na fronteira com a França, que é a região mais desenvolvida em termos industrial da Europa, é uma das maiores do mundo, já foi até mais forte agora com Shenzhen na China, né, outros setores, ficou um pouco para trás em termos não ficou para trás, ainda tem sua dinâmica muito forte, assim. Enfim, mas era mais assim relativamente ainda. Então, aqui a CETEC, por exemplo, principalmente se contasse, né, com esse respeito da demanda do Estado, né, e que fortalecesse, depois eu vou falar mais sobre a possibilidade disso,
ela poderia crescer mais, né? E já ainda assim ela está atraindo empresas, né? Mas se tivesse uma aposta maior do Estado sobre ela, ela poderia atrair mais ainda, né? E, inclusive, ter esse potencial, como nesse tipo de polo de crescimento, pode ter as empresas que puxam vindo mais de trás e outras mais de frente. No caso, mais as que vêm de trás, sim, seriam as push factors, né? Seriam aquelas empresas, principalmente o setor de insumos, né? E o setor de semicondutores é um insumo importante, fundamental para uma diversidade muito grande. Basicamente, todos os produtos utilizados hoje em dia, né, utilizam de alguma forma um semicondutor. Né? Não só os mais, né, ultra-tecnológicos, até não tanto assim, já tem a utilização de semicondutores, né? Então, a CETEC poderia ter esse papel fundamental para dinamizar. Aqui uma perspectiva semelhante, que é a cadeia de desequilíbrios, que é do Richman, também tem uma perspectiva bastante semelhante, né, que você, a partir de certo desenvolvimento de setores, mesmo que proporcione um desequilíbrio na economia, ela pode ter a vantagem de atrair outras indústrias, outros setores, para compensar esse desequilíbrio passageiro. Por exemplo, você aumenta bastante a oferta de semicondutores. Mesmo que você não tenha, no momento, de mais indústrias capazes de aproveitar esse material, né, ele pode ser atrativo, já que existe uma oferta adicional, para atrair novas empresas e formar regionalmente um conjunto de empresas, né, que formam uma indústria nessa cadeia de semicondutores. Mas o setor privado, normalmente, ele não vai ter o incentivo para iniciar esses projetos, porque o retorno deles são mais de longo prazo, né, além de serem certos. Então, o autor aqui destaca a importância do Estado, tanto ele atuar diretamente, como também na forma de coordenação para fazer esse fortalecimento dessa indústria local. Né? Aí, no caso, a gente tem os casos da Coreia do Sul, né, da China, mais recente, né, que pega aquela Shenzhen, que é uma vila de pescadores, e virou essa potência mundial atual. Né? Mas outros países também do leste asiático, mas mesmo Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, todos eles tiveram esse período prévio, antes de se tornar uma potência econômica, esse tipo de proteção e indução do Estado. Né? Tem aquele famoso livro do Chang, Chutando a Escada, e nenhum país hoje desenvolvido não passou por um processo de proteção do Estado. Né? É necessário para essa indústria nascente. Aí nós temos o modelo Caldwell-Tyrrell, né, que são dois autores, o Caldwell um pouco mais antigo, o Tyrrell um pouco mais recente, mas dos anos 80. Ele segue a linha, talvez alguns tenham ouvido falar mais, depois posso explicar, keynesiana, que dá muita relevância para a dinâmica da economia a partir da demanda. Né? Mas, basicamente, o que eles entendem é que para o crescimento econômico no longo prazo, que seja sustentável, é importante que a produção nacional ela possua uma alta elasticidade de renda. O que significa? Conforme a renda aumente, a demanda por esses produtos aumente mais do que proporcionalmente, inclusive os seus preços. Então, um país que tenha uma produção baixa elasticidade de renda significa que o resto do mundo está crescendo e a produção dos seus produtos cresce menos que proporcionalmente. Já de elevada elasticidade de renda é o contrário, né? Então, é importante que tenha produtos com elevada elasticidade de renda, que é exatamente o caso, né, de produtos relacionados à questão dos semicondutores, e tem um conceito importante por trás disso também, em que o aumento da produção da atividade econômica possibilita retornos mais altos, incentiva a contratação de bens de capital, de maquinários, e, por sua vez, aumenta a produtividade. O espraiamento dessa produtividade possibilita um aumento da renda, o aumento do crescimento econômico, que, por sua vez, vai retroalimentar o processo. Né? Então, para você conseguir ser competitivo, é importante que tenha esse movimento inicial. Né? Aí, relacionando com as teorias anteriores, dificilmente apenas o mercado, sem o apoio do Estado, consegue fazer isso. E, por fim, a teoria evolucionária, que é uma continuação, por exemplo, da teoria schumpeteriana, em que ela fala a importância dos processos de inovação. Aqui também consegue relacionar outros conceitos, que não é exatamente dela, anteriores, mas como do learning by doing, né? De você aprimorar o modo de produção conforme vai se fazendo, né? E muitas vezes aqui se vê também
especialmente pelo processo inicial, a importância do Estado, né? Então, se a gente pega exemplos de autores da teoria evolucionária que estudam nos Estados Unidos, né, o quanto dos produtos ou contaram com o financiamento do Estado, como o caso da Apple, que foi responsável, basicamente, 80% do fundo para financiar a Apple no início era do Estado, né? E boa parte também da evolução, da tecnologia, vem também de demanda do Estado, e os Estados Unidos, que é considerado um modelo liberal, boa parte conta com linhas de financiamento do Estado e com as compras garantidas, né, das Forças Armadas, da NASA, etc. Então, aqui, retomando mais rapidamente agora, então, essa dinâmica fundamental do Estado, né, que ele incentiva o investimento, ou diretamente, como o caso do CETEC, ou através do financiamento, do BNDES, etc. O mecanismo de compras governamentais é um aspecto essencial, está dentro das normas da OMC. Então, o Estado ele pode incentivar a compra da indústria nascente de alta tecnologia, como é o caso de semicondutores. Então, ele poderia ter, e tem os mecanismos dentro das regras da Organização Mundial do Comércio, para incentivar as compras, por exemplo, da CETEC, fazendo com que haja um ganho de escala, um ganho de escopo de poder operacionar produtos uma diversidade de produtos na mesma planta, e com um processo de tempo, né, com a evolução. Eu vi uma outra entrevista do Julião, né, e outros autores também da economia mais especializados nessa dinâmica, né, o processo de você tornar uma planta produtiva para competir internacionalmente é de 20 anos, né, e hoje em dia o volume é na casa dos bilhões de dólares, né, mas isso é possível através desse pontapé inicial do Estado, né, e, posteriormente, sim, você pode ir afastando esse incentivo do Estado até a empresa se tornar competitiva, como aconteceu com as principais empresas coreanas, chinesas, né, que contaram com esse forte apoio do Estado. Aqui, para não alongar muito o tempo, assim, mas só para lançar aqui com vocês, né, a gente pode trocar depois ideias sobre isso, é essa questão que o Estado não pode gastar e fazendo esses exemplos com a economia doméstica, né? Na verdade, que são exemplos muito falaciosos, né? Então, trago 3 aspectos simples aqui. Quando a família gasta, não aumenta a sua renda, ao contrário do Estado, que quando o Estado ele gasta, ele estimula a demanda, ao estimular a demanda, estimula o crescimento econômico, que, por sua vez, aumenta a arrecadação, especialmente no país como o Brasil, que a maior parte dos impostos se dá através do consumo e da produção, e não da riqueza e da renda. As famílias dependem de terceiros para aumentar a renda, não é o caso do Estado, que pode aumentar a renda através dos impostos, né, de aumento de alíquotas e novas formas de impostos, e as famílias não emitem dívida na própria moeda, né, que é o caso do Estado, e no caso brasileiro, ele pode fazer isso porque a nossa dívida interna, atualmente, ela é toda em reais. A parte que é atrelada não é em dólar, é toda em reais, 100% em reais, mas a parte da dívida que varia com o dólar é menos de 1% hoje. Ao contrário do que era quando aconteceu a crise cambial de 1999, que 1/3 estava atrelado ao dólar. Que é o contrário do caso da Argentina, da Coreia, da Venezuela. O pessoal comenta, mas vai acontecer o que aconteceu com a Argentina, com a Venezuela. Não vai, porque nossa dívida é interna. A nossa dívida externa, nós somos credores líquidos. Nós temos mais reservas internacionais do que dívida externa. Mas o Brasil tem a maior dívida que os outros países emergentes. Se a gente for pegar em termos de dívida líquida, ou seja, contando a diferença que o país deve e o que o país tem de crédito também, no caso de reserva internacional, ela está na média dos países emergentes. E durante 2003 a 2014, ela saiu de 60% para 30%. Agora que ela voltou a aumentar. Tá? Então, a gente tinha uma tendência, antes de ter essa crise econômica em 2015, uma tendência de queda dessa dívida. Aqui é a área que eu mais estudo, os fluxos financeiros. Eu já fiz trabalhos empíricos e leio muito trabalhos empíricos sobre isso também. A questão que, se aumentar a dívida, os fluxos de capitais vão embora do país. Não é verdade. A literatura empírica não demonstra isso. Isso é bem claro. E o Forte tem muitos exemplos de que isso não acontece. E ainda, nós temos um grande potencial de elevação tributária sem afetar a questão da competitividade do país e sem afetar a classe média. Por exemplo, se observarmos aqui, quem recebe mais de R$320, quase
aqui em torno de 70% da sua renda não é tributada, ela é isenta de tributação, né? E uma parte aqui da total da renda tributável que é apenas só de 10%. Então, o que acontece no Brasil é que quem recebe pouco paga muita tributação, quem recebe bastante paga pouco. Então, existe toda essa malha aqui de pessoas que poderiam ser tributadas. E onde que está a maior parte da isenção? Lucros e dividendos, né? Que o Brasil, né, os países do mundo apenas não cobram imposto sobre lucros e dividendos. A questão sobre transferências patrimoniais, doações, heranças, também é uma fatia muito grande. Há um exagero no super simples, aqui então, que acaba tendo muita isenção ou alíquotas mais baratas. Bom, aí tem uma infinidade de aspectos que não precisariam ter essa isenção. Aqui uma frase que eu vi hoje no Twitter, aqui do Sérgio Gobetti: uma pessoa que recebeu no Brasil 1,4 bilhão em 2019. Né? Uma pessoa. E essa renda de 1,4 bilhão, 90% foi livre de imposto de renda. Então, aqui vê como teria capacidade do Estado, mesmo que ele tenha capacidade de emitir gastos, independente disso, ainda teria muita possibilidade de arrecadação, se precisasse. Bom, e por que então se liquidou? Porque segue a lógica da financiarização. A financiarização tem vários aspectos complexos, mas para enfatizar um aspecto aqui, é que a lógica do pensamento é muito de curto prazo. Então, antes dos anos 80, o que vigorava era aquele pensamento de fazer um investimento pensando no lucro de longo prazo, aumentar em grande a escala, o investimento, para você ter um retorno e ser competitivo. Na lógica da financiarização, o que vale é a maximização do valor acionário. Então, é pensamento é muito curto-prazista. A lógica foi feita para o setor privado, mas vale muito para como pensa o Estado brasileiro desde 2016, desde aquele pacote da Ponte do Futuro, né, que o Temer falava e que foi aprofundado agora no governo Bolsonaro. O que ele não considera ao pensar na liquidação da CETEC? Os sunk costs são aqueles custos irreversíveis, ou seja, já se fala que em 10 anos investiu quase 1 bilhão. Primeiro que é muito pouco na indústria de semicondutores, né? A Índia, como o Júlio comentou antes, está oferecendo vantagens, né, para quem for investir lá, na casa de 1 bilhão para cada fábrica, então, de dólares, né? Então, em 10 anos se investiu quase 1 bilhão de reais, é muito pouco, teria que se investir muito mais, né? Não está se ignorando o crescimento. Aí o Júlio detalhou mais, né, o que aconteceu até 2017, então a situação ainda é mais ridícula de se liquidar. Não observa o crescimento recente, né, a gente vê a dinâmica, obviamente, teria uma regularização fiscal não, financeira saudável em pouco tempo. Aqui pegando uma fala também do Júlio, outra entrevista, tem um crescimento potencial da CETEC, né, e não leva em consideração externalidades, né, que não pode se pensar a CETEC apenas como a empresa, como ela ser saudável financeiramente ou não, mas sim pensando todas as vantagens que ela proporciona para a economia, e aquelas relacionadas que eu comentei anteriormente nas teorias de desenvolvimento econômico, que eu posso aprofundar em cada uma delas depois também. Aqui também, aproveitando, foi bastante divulgado hoje no Twitter, né, e o quanto o Tesouro desembolsa por empresas públicas é muito pouco, né, no caso da CETEC, né, que apenas é menos de 0,5%, então é irrisório esse argumento fiscal, né, e as consequências da liquidação, né. Então, você vai ter uma fuga de cérebros, né, por vontade, né, dos engenheiros e dos demais profissionais, eles estão buscando alternativas para ficar em Porto Alegre, né, mas a tendência das situações dessas é ter uma fuga de cérebros. Mesmo que, por exemplo, por um amor, né, por uma questão pessoal, se faz todo esse esforço para ficar em Porto Alegre, mas quantos engenheiros, quantos potenciais poderiam ficar no país, incentivar ao estudo, vão acabar indo para fora, né? Então, isso é uma realidade que se vê cada vez mais no Brasil, e é um argumento falacioso, que basta investir em educação que o país vai se desenvolver. Não, o que vai acontecer se não tem uma indústria forte? Ou vai virar uma uberização geral da economia, né? Engenheiro dirige no Uber, nada contra, mas não é para isso que estudou, ou vai fazer uma fuga de cérebros, né? O país vai ficar
cada vez mais se limitando a uma atividade agrícola que não tem os potenciais de aumento de produtividade para a economia e geração de empregos adequados, né? E cada vez mais também vai ter a ampliação da dependência externa, né? Então, essa questão geopolítica, né, que a Carol comentou muito bem, comentar um pouquinho mais, ela trouxe ótimos dados, então pode falar depois. Então, você abrir mão de uma empresa competitiva que poderia ser muito mais é algo extremamente lamentável, né? Então, essa questão geopolítica estratégica, rapidinho aqui, por que não aproveitar assim para realizar parcerias estratégicas, né? O Brasil ele vai ser um dos principais consumidores potenciais de tecnologia 5G em termos de infraestrutura e também de equipamentos. Por que não fazer, então, eu vou usar dos Estados Unidos, vou usar da China? Ok, mas vamos dar uma compensação tecnológica, vamos fazer uma transferência. Por que não fazer um projeto que resulte em uma joint venture, por exemplo, com uma grande empresa chinesa ou dos Estados Unidos, né? O que for mais vantajoso. Acho que não tem que ter preconceito de que lugar, eu quero capital, quero inovação tecnológica, desenvolvimento interno, né? Então, isso é possível, né? É muito possível. Aí, exemplo, assim, trazer também fábricas de smartphones, enfim, poderia fazer um polo relacionado com semicondutores e demandas, empresas que demandam semicondutores na região de Porto Alegre. Deveria se ampliar e não liquidar a CETEC com filiais no país. Eu não sou especialista, mas vocês podem confirmar, né, a produção em larga escala de semicondutores exige muito recurso hídrico. O Brasil ele tem um grande potencial hídrico. Ao invés de ficar desperdiçando com algumas coisas de baixa tecnologia, por que não para a produção de semicondutores, né? Então, eu vejo que tem muito potencial da CETEC e é um grande desperdício, né, a gente está fazendo com a liquidação da CETEC. Obrigado, professor Maurício. Bom, pessoal, vou agradecer as intervenções feitas pelo professor Maurício, pelo Júlio Leão, e seguindo na proposta desse espaço que a gente pensou, a gente vai abrir para conversa aberta. Então, só para ter um controle, assim, para não ficar as pessoas se atravessando, a gente está fazendo as inscrições, né? Quem quiser falar, pode falar. Escreve ali no chat que, tem uma questão, tal, queria falar. Não precisa, não tem nenhum requisito, só se tiver a fim de alguma questão para colocar aí na discussão, coloca. O primeiro aqui é o Leonardo, e talvez eu pensei da gente pensar em tempo também para as falas, para não ficar uma pessoa dominando sempre, assim. A princípio eu pensei 3 minutos para cada fala, 3 minutos, não sei o que vocês acham. De acordo, Yuri. Não, acho que eu vou, então, posso pegar aqui? Beleza, já dá então, Léo. Eu aviso ali no chat quando tiver faltando 1 minuto. Tá. Bom, boa noite a todos. Então, queria agradecer a presença do Júlio, do Maurício e também da Carolina. Acho que fizeram uma excelente fala. E eu queria começar falando a definição do verbo governar, que é ter mando, direção, administrar. E o que a gente vê hoje no Brasil é justamente o contrário. A gente tem um governo que não quer governar, que não quer planejar a longo prazo, que não quer fazer nada. As privatizações estão acontecendo a rodo, e a CETEC, que é uma empresa aqui em Porto Alegre, foi diretamente afetada por essa ideia liberal de que o Brasil não precisa se industrializar, que a gente consegue ir para frente sendo uma grande fazenda de soja, que eu acho que é um grande erro. E a gente está vendo consequências diretas disso, nossa economia cada vez indo pior, enquanto os grandes latifundiários só lucram. Então, minha pergunta vai ser direcionada para o Júlio. Eu queria saber se é possível reverter essa situação da CETEC e quais foram os acertos da CETEC, né? O que a gente pode falar que a CETEC fez de bom, o que a gente pode se orgulhar, bater no peito e dizer, exemplificar, né? Quando a gente for falar da CETEC, a gente vai dizer, não, mas na verdade a CETEC fez isso, tinha toda essa tecnologia, tinha
grandes engenheiros no quadro, que infelizmente pela fuga de cérebros eles vão sair, e um comentário em off sobre isso. Quando a gente vê, nós como estudante, eu sou um estudante de engenharia da computação, quando eu vejo a fábrica, a única fábrica da América Latina sendo fechada, a gente fica se perguntando, eu estou estudando para quê na federal? Né? Para que eu estou estudando? E acaba acontecendo a fuga de cérebros, né? Ou seja, as pessoas que estudam, que aprendem aqui com os nossos recursos, vão trabalhar em outro país e crescer em outro país. Então, minha pergunta vai para o Júlio, se a gente tem como reverter isso da CEITEC, e se não, a gente tem que participar mais desse debate, né? Porque essa é uma questão totalmente política, né? A CEITEC foi criada no governo do PT, do Lula, e foi sendo desmantelada aos poucos com os ataques, né? Que o governo, o PT, para tentar se manter no governo Dilma ali, já deve ter feito um corte de verbas, não sei também se o Júlio puder falar sobre essa questão, que demorou, né, para a CEITEC se estabilizar e começar a produzir. Obrigado. Então, eu acho que, vou bem resumidamente, quais foram os acertos, tá? A CEITEC desenvolveu 50 produtos, tá? Uma dezena de chips, como eu comentei no início. Tem chip da CEITEC, que o ano passado, numa avaliação entre 500 etiquetas eletrônicas de 50 empresas diferentes no mundo, isso foi avaliado na Europa, tá? Escolheram os 3 melhores chips. Um chip da empresa, de uma empresa europeia, de uma empresa americana e um chip da CEITEC. Então, te mostra que se faz chips que são competitivos a nível mundial, foi escolhido por performance, tá? Desempenho, né? E custo. Então, se mostra que se faz coisa que compete mundialmente, tá? Outra coisa que demonstra resultado importante, se fez um chip para o passaporte. Tem menos de 10 empresas no mundo que têm a certificação para fazer um chip para passaporte. Tá? Por que o Brasil nunca comprou o chip do passaporte é outra questão, tá? E não é no governo atual, isso já vem de governos anteriores. Então, existem erros e acertos em diversos governos. Tá? O governo foi criado por um governo, mas pediu uma coisa, encomendou, não comprou. É um erro. Levou 10 anos para fazer transferência de tecnologia, outro erro. Então, o que está acontecendo é que entrou um governo agora que disse, ó, tem muito erro, pouco acerto, eu vou fechar por isso. Tá? Que é outro erro também. Tá? Ao invés de tu consertar os erros que vinham acontecendo, e seria uma coisa simples, menos intervenção política na CEITEC e mais investimento, tu conserta os erros do governo anterior e a empresa vai dar certo muito mais rápido. Mas não quiseram consertar os erros, talvez por questões políticas, como tu falou, não quiseram consertar os erros e resolveram fechar. Então, esse é um erro. Então, a questão de projetos que eu te falei, tem a questão da atração de investimentos, como eu falei, tem a questão da HT Micron aqui pertinho, tem a questão da Cadence, como se expandiu aqui no Brasil. Se a gente olhar a Chips, que é uma startup em Santa Catarina, ex-funcionário da CEITEC, que está lá, uma das diretoras da HT Micron é ex-funcionária da CEITEC, diretor do ITT Chip da Unicinos, ex-funcionário da CEITEC, na Cadence, muitos ex-funcionários da CEITEC. Eu agora, trabalhando na Encílica, 12 pessoas da CEITEC. O fechamento da CEITEC acabou atraindo empresas para cá, porque tem um grupo formado, altamente capacitado, que a gente não entrou assim, ó, chegaram e disseram, ó, venham para cá. Foi um monte de entrevista. Então, o pessoal altamente qualificado é um resultado positivo da CEITEC. Então, tem os projetos, tem a atração de investimento e tem as pessoas qualificadas. Tá? Então, falei um pouco de erros e acertos aí. Agora, tu perguntou também, a primeira pergunta que eu estava esquecendo era se dá para fazer alguma coisa para evitar. Cara, isso está em instância jurídica. Eu acho que é muito, muito difícil evitar a liquidação da CEITEC. A liquidação já está adiantada. Chega num ponto que os funcionários não conseguem mais aguentar. E o que aconteceu? O pessoal que está indo para a Encílica, eles não foram, eles foram exonerados ontem, eu acho que saiu no Diário Oficial, mas eles escreveram
queremos sair. Se vocês quiserem me mandar embora, pode me mandar. Porque daí, pelo menos, eles recebiam o fundo de garantia deles, né? Senão, se eles saíssem pedindo demissão, nem o fundo de garantia iam receber. Então, pelo menos, tiveram a decência de demitir eles, para eles poderem começar outra empresa, já legal, tudo certinho, né? Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, porque tinha vários pontos na tua pergunta, mas era isso. Leonardo, é isso então? Não, sim, acho que falou bem. Acho que eu ia perguntar se podia ser evitado, mas ali no fim ele amarrou. Infelizmente não. Mas é uma questão para a gente organizar aqui nosso espaço. Eu pensei da gente fazer assim, ó, a cada 3 falas, nosso convidado Maurício e Júlio fazem os comentários, para aí a gente deixar mais fluido a conversa. Então, na sequência aqui, passo a palavra para o Cauã. Boa noite, pessoal. Eu queria começar me apresentando, né? Como o Yuri falou, eu sou o Cauã, eu faço doutorado em computação aqui na URGS. Eu sou do Movimento Correnteza, também sou da Associação de Pós-Graduandos e sou vice-presidente do Diretório Acadêmico da Computação junto com o Yuri, né? Eu acho que tudo isso que está acontecendo na CEITEC, né, é um exemplo justamente dessa política que o governo atual e os governos anteriores também, em algum nível, têm tido para a ciência e tecnologia, né, que é de um desmonte completo, hoje muito mais completo do que nos governos anteriores, justamente, né, no sentido do que o Júlio falou, ser um entreguismo mesmo, né, de pegar tudo que já foi produzido, né, inclusive muito avançado no nosso país, e de entregar para empresas estrangeiras, para o mercado privado. E acho que, né, aqui na URGS a gente tem sentido também essa política desde que o Bolsonaro nomeou, né, o Bulhões como reitor, mesmo tendo sido menos votado na comunidade acadêmica. E a gente, essa semana mesmo, né, teve o caso da Relinter, a Secretaria de Relações Internacionais, que veio à tona, né, mas que já está sendo desmontada desde setembro do ano passado. E nós que somos de áreas, né, altamente internacionais, é um impacto que a gente vai sentir, né, que é a secretaria que é responsável pela cooperação entre a URGS e várias universidades, né, estrangeiras. Então, assim, eu acho muito importante esse espaço, né, para a gente aprender sobre o caso da CEITEC, debater, mas eu acho que a gente também tem que pensar justamente nesse sentido, né, de, enfim, como evitar isso, porque eu entendo, assim, o pessimismo do Júlio, assim, né, porque hoje no Brasil a situação parece que vai só de mal a pior, mas eu também vejo a história do nosso país e todas as conquistas que a gente teve foi através, né, da nossa mobilização mesmo, enquanto povo, para lutar, né, por um país melhor. Então, eu acho que queria aproveitar esse espaço, né, para convidar todo mundo a estar nas ruas conosco, né, do movimento estudantil, na terça-feira, dia 13, que vai ter um ato nacional, né, contra as privatizações e pelo Fora Bolsonaro, e eu acho que a gente da URGS também tem que ir pedindo que o Conselho Universitário proponha a destituição do Bulhões, porque esse caso da Relinter é só mais uma modificação que ele fez na universidade, sem perguntar para ninguém, indo contra, inclusive, o estatuto da nossa universidade, né? E eu acho que a gente indo para as ruas, a gente consegue transformar a nossa realidade, né, através da nossa atuação coletiva. E antes de vir aqui para o espaço, eu me atrasei um pouco, porque eu estava, né, numa plenária estudantil que foi chamada pelo DCE e pela PG. Lá a gente tirou algumas agendas, né, uma concentração estudantil da URGS para o dia 13, às 5 horas ali, em frente à prefeitura, mas também agenda de panfletagem para a gente conseguir estar dialogando com a população trabalhadora que está aí se expondo todos os dias para né, colocar o pão na mesa no centro, que vai ser na segunda-feira, ao meio-dia, e às 5 horas, que a gente vai se encontrar ali na esquina da Salgado Filho com a Borges. E aí eu queria convidar os colegas a participarem desses espaços, né? Queria me colocar à disposição também através do DACOMP, né? Podem entrar em contato comigo para estar conversando, para estar construindo isso. Mas eu acho que é muito importante a gente estar se mobilizando, né? Porque não adianta a gente só ver tudo que tem de errado no nosso país e ficar indignado com isso sozinho em casa, porque aí sim a gente não chega em lugar nenhum. Mas, na minha opinião, né, nas ruas a gente consegue um avanço. E aí eu vou concluir, porque acho que acabou meu tempo. Isso, ia comentar agora. Mas, Dari e Cauã, obrigado pelas contribuições. Então, seguindo aquela ideia da gente fazer três falas e pedir comentários do nosso convidado, o próximo agora é o Bruno Santos. Fica à vontade. Olá, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá.
A minha pergunta era para o Júlio, dado que algum tempo atrás, uns 10 ou 15 anos, tanto a Agência Espacial Brasileira quanto o INPE e a Aeronáutica estavam com bastante dificuldade em aquisição de alguns componentes e chips, essas agências elas nunca se aproximaram da CETEC, Júlio, nem para fazer uma consulta sobre algum projeto em conjunto, alguma compra governamental, algum incentivo? Obrigado, Bruno. Bom, fechou as 3 falas a princípio, então agora eu pedi os comentários do Júlio e depois Maurício. Responder para o Bruno ali, então, rapidamente, é o seguinte: não, nunca teve, até 2019, não teve nenhuma aproximação de nenhuma, nem do INPE, nem da Agência Espacial Brasileira, e teve algum contato com militares, tá? Pouco, mas teve alguns contatos. A gente chegou a ter, no início do ano passado, um diretor que era um general, que durou 2 meses na CETEC. Não sei se ele queria fazer algumas coisas certas ou não, e não conseguiu. Então, aí estava começando uma aproximação com os militares. Eu vou só explicar, talvez o pessoal não entenda, por que o Brasil não consegue, por exemplo, se a gente projeta um chip para a área militar ou espacial aqui e quiser fabricar fora do Brasil, o único jeito de fabricar é se tu mentir que não é para a área militar ou espacial. Porque se tu disser que é para a área militar ou espacial, a gente não consegue fabricar fora do Brasil. Tá? Então, eu acho que foi por isso a pergunta do Bruno. Realmente, existe um monitoramento pelos países desenvolvidos para que os que não estão desenvolvidos continuem não desenvolvidos, né? Então, agora, dando um pulo para o que o Cauã falou ontem, não é uma questão de pessimismo meu, é a questão está enrolada juridicamente, tá? Eu fui o que mais protestei contra as questões de fechamento da CETEC. Eu fui o primeiro demitido pelo liquidante da CETEC, tá? Dizem, não sei, que foi por um tweet que eu fiz um dia antes, que eu fui demitido e fui avisado que fui demitido depois de ter sido demitido. Então, foi um negócio absurdo, assim. Mas tudo bem, foi por causa de um tweet criticando o governo e o chefe do governo. É típico, né? Maurício, quer comentar? Não, eu quero comentar a questão do Cauã, assim, que a gente está vendo a situação atual, né? Tudo... A gente tinha com problemas do que aconteceu, assim, lá do período... Basicamente, o governo do PT, de 2003, 2004 até 2005, foi aquele meio que, assim, assoprando, resolvendo os problemas, né? Tentando acalmar os mercados. Ele sofreu uma crise cambial em 2002, que é decorrência tanto da especulação, né, que seria o governo PT que acabaria com o país, aquela coisa toda, né, mas também tinha um problema forte de vulnerabilidade externa. Às vezes se fala que é só um problema de crise política, mas se a gente for pegar os dados de vulnerabilidade externa, então estavam péssimos. As reservas internacionais elas estavam menos de 30 bilhões, mesmo após os 3 empréstimos definidos. Então, assim, você tinha um cenário externo bem ruim e a questão política conturbou, mas de 2006 em diante, com os seus problemas, eu tenho alguns pontos críticos em relação à política econômica do governo, mas você tinha uma tentativa de retomada de um projeto de desenvolvimento econômico, né, que teve no Brasil de 1930 a 1980, com diferentes perspectivas, mas tinha algo assim de 30 a 80. E depois a gente parou de ter e teve aqui algo em torno de 6 a 7 anos de uma retomada do desenvolvimento econômico, né, e que desde 2015, ainda no governo Dilma, ela teve uma tentativa de agradar o mercado e colocou o Joaquim Levy, né, que foi péssimo, né, desastroso, e a Ponte para o Futuro só tem deteriorado a situação, né, e a mobilização política, né, que pegando essa questão do Cauã, é fundamental para reverter essa situação.
as privatizações estão indo muito forte, né, porque o Congresso também é privatista, né, então tem que ser uma pressão da sociedade mesmo e que, né, que se mude também o Congresso, porque só o Executivo, com o Congresso do jeito que está, é bem difícil fazer as coisas acontecerem. Em relação à liquidação da CETEC, eu vejo, assim, também não vejo muita possibilidade de ser revertida durante esse governo, até porque o judiciário brasileiro também não é muito afeito ao desenvolvimento econômico, basta ver o que foi a Lava Jato, que ao invés de se prender os empresários, deixou eles presos por um pouquinho de tempo, assim que eles deletaram membros do PT, especialmente Lula, foram soltos, e se focou em destruir as empresas nacionais. Então a gente tinha todo um setor forte nessa área de infraestrutura, né, inclusive conseguindo ofertar produtos para os países desenvolvidos, que a gente deixou de ter. Então, é uma esperança que um novo governo, mesmo que já liquidada, com custo muito mais alto, retome o projeto, consiga se aproveitar alguma coisa, não sei o que se aproveitará, o que vai sobrar da infraestrutura e potencial de cérebro desenvolvido ao longo dos anos, mas que não se morra por completo, né? Agora, mais 4 anos de um governo que não tem esse pensamento de longo prazo na importância da indústria do país, aí já era mesmo, né? Beleza, obrigado, Maurício, Júlio. Agora, seguindo as inscrições, é o Rodrigo. Certo. Eu só gostaria de fazer um gancho primeiro sobre a questão que o Bruno falou da Agência Espacial Brasileira e tudo mais. Acho que foi em 2016 ou 2017, teve uma palestra da Agência Espacial Brasileira ali no Prédio Centenário. E eu falei com a pessoa da Agência Espacial Brasileira naquela época, que era um cargo bem grande dentro da Agência Espacial Brasileira, sobre essa questão de que, por exemplo, tu vai comprar um chip, tu quer fazer um satélite militar estratégico, certo? A ideia dele, como o próprio nome diz, ele é ser estratégico, tu usar ele para fins militares ou alguma coisa assim, e só tu ter acesso a ele, né? Então, teus parceiros. Mas a partir do ponto que tu, por exemplo, vai comprar um chip, ou então um IP, né, um bloco, um design dentro do chip, que ele serve para criptografia, por exemplo, qual que é a lógica de tu comprar de outro país isso? Sendo que eles vai saber o que tem lá dentro daquele chip, sabe? E por essas e muitas que essa indústria de microeletrônica ela também é um setor estratégico. Aí, voltando naquela questão da pergunta que eu fiz pro cara da Agência Espacial Brasileira, era... Tá, vocês estão fazendo um satélite estratégico, qual que é o motivo? Aí me foi dito, pelo menos, que era uma questão até mais de marketing, né? De mostrar serviço, né? Tanto de... Porque qual que é o motivo de tu comprar peças off the shelf ali, de prateleira que tu compra, né? Tu não tá desenvolvendo tanta tecnologia dentro. Hoje em dia teve um satélite que foi... que foi lançado agora há pouco tempo, né? Que tinha, por exemplo, chips experimentais, até teve um que teve parceria da URGS, acho que a professora Fernanda Caster-Smith participou. Mas eu acho que é uma coisa mais científica, né? Não é com o propósito realmente de ser uma parte do satélite. Eu não sei a fundo, mas acredito que seja isso. Mas agora mudando totalmente de aspecto, voltando àquela questão de as empresas aparecendo, até que o Júlio comentou, por exemplo, da Ensilica, tem a Silvaco aqui em Porto Alegre também. Vou tentar pensar. Tem a Cadence em Belo Horizonte, né, que antigamente era a Jasper, que foi uma empresa que foi, acredito que foi adquirida pela Cadence. Eu entendo que isso é uma coisa muito importante para se manter o fomento. Por exemplo, teve outro aluno da engenharia de computação que falou: por que eu vou estudar isso, sabe? Porque eu vou continuar na microeletrônica. Eu acredito que tem essa devida importância de ter essas empresas aqui para atrair e fazer com que essas pessoas continuem se formando, por exemplo, nessa linha de microeletrônica. Porém, se tu vai ver por exemplo, o Maurício comentou sobre tu gerar um produto, né, que tem um valor agregado nele. A gente está gerando a riqueza para uma empresa de fora, né, não é para uma empresa daqui. Aí a gente pagou, formou vários profissionais. Por exemplo, eu estudo na URGS, eu estou estudando com o dinheiro do contribuinte, de certa forma.
Aí vão me formar, daí qual que vai ser a minha perspectiva de trabalhar com microeletrônica? Vai ser produzir uma riqueza para outro país, sabe? Mesmo que eu continue aqui, né? Valeu, Rodrigo, obrigado. Vai me perder um pouco, na real. Rodrigo, tu foi o primeiro depois que o Júlio e o Maurício falaram, né? Isso. Tá. Agora vai o João Paulo, por favor. Alô, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Certo. Tá, foi dito bastante coisa interessante. Vamos ver como é que eu posso agregar um pouco, mas alguns pontos que eu queria talvez trazer um pouco para essa discussão. Já que a CEITEC é uma instituição que trabalha na produção de semicondutores, desculpa, se eu não estou enganado, então... a gente tem algumas outras iniciativas de produção nacional que estão relacionadas. Por exemplo, a gente tem a Caninos Loucos, que é uma iniciativa com o apoio do John Medog, que é uma pessoa muito conhecida internacionalmente. E só que, bom, quem é que produz os chips da Caninos Loucos, sabe? Será que uma CEITEC não é justamente algo que poderia auxiliar nesse tipo de produção? Ou, por exemplo, tem um caso que é do Zibo, não sei se alguém chegou a conhecer, isso foi um console de videogame que, mesmo depois de um monte de atraso, ele foi lançado lá em 2009 e ele foi lançado ainda bem precarizado, porque tinha um contrato com a Qualcomm, certo? Imagino que vocês devem conhecer a Qualcomm, de produção de processadores, e a Qualcomm deu meio que, vamos botar entre aspas aqui, um golpe na indústria brasileira, porque ela prometeu que ia passar um chip bom pra caramba de processadores, e no final ela passou uma versão de teste. Então a gente tinha uma plataforma, um videogame que era para ser barato, só que com um contrato externo ele ficou mais caro, até porque depois eles elevaram o preço do chip que eles iam produzir pra gente. E ainda por cima era uma versão de teste, ou seja, a gente tinha uma plataforma com uma eficiência muito menor daquilo que era esperado, né? E isso pega muito mal para a indústria nacional. Então, acho que é interessante refletir um pouco o quanto que a gente perde de oportunidades de potencializar a indústria nacional quando a gente perde uma CEITEC, certo? Quanto que a gente perde de a gente produzir isso com uma qualidade que a gente consegue controlar, que a gente tem em contrato, etc. Então, enfim. E outro ponto que eu queria tocar é sobre uma questão de, vamos dizer, se a gente decidisse recriar uma CEITEC, vamos dizer que dê tudo errado, no final a gente perca a nossa CEITEC e eventualmente a gente tem que recriar uma CEITEC. Como é que concordamos que ela já viria meio ameaçada, né? Porque afinal uma refeita de uma oportunidade que já deu meio errado. Como é que a gente trabalha estrategicamente, seria na administração ou parcerias, para trazer isso de uma maneira mais, vamos dizer, reganhar a confiança da opinião pública e por aí vai. Daí, João Paulo, obrigado aí pelas colocações. Bom, lembrando que a gente fez aquele combinado de fazer 3 falinhas e então pedir comentários do Maurício, o Júlio. Aí, fechar a terceira fala, vem a Carol agora. Por favor, Carol. Na verdade, a minha pergunta está meio que contemplada pela do João Paulo. Assim, eu sei que a gente tem ainda tem ação do Ministério Público, né? Tem a questão de possivelmente o Tribunal de Contas da União ainda segurar essa extinção, mas é possível que ela aconteça. Então, é uma pergunta que eu não queria ter que fazer, mas eu queria perguntar para o Júlio, assim, digamos que a CEITEC seja extinta, seja liquidada, assim, do ponto de vista técnico, a gente consegue, assim, reerguer a CEITEC depois, assim, a gente conseguiria formar novamente uma CEITEC, ou isso, assim, só 30 anos para organizar uma fábrica de novo, assim, o que a gente conseguiria fazer? Digamos que a gente mude o governo e mude a estrutura, a gente consegue formular uma CEITEC de novo ou está perdido, assim? Existiria alguma herança que a gente consegue de expertise ou até da fábrica, assim, tem uma perspectiva de ficar algo físico que a gente possa usar? Essa é a minha pergunta, assim, sobre, digamos que ela seja extinta, tem algum caminho ainda possível para retomar isso? Posso falar?
Dali, fica à vontade, agora está Então, aberto para os comentários. vou ir de trás para diante, pela pergunta da Carol ali. O Bruno fez uma parecida no chat que eu respondi ali, eu disse, 10 anos no mínimo, né? Por quê? Porque as pessoas, digamos que troque o governo, vai levar mais 1 ano e meio para trocar, né? Mais ou menos. E tem um governo que queira voltar para a área de semicondutores, voltar a ter uma nova CETEC. As pessoas não vão ficar esperando 1 ano e meio aí. Cada uma vai tomar seu rumo na vida, né? Então, tu vai ter que reconstruir uma nova CETEC com novas pessoas. Para te formar e capacitar essas pessoas, 10 anos no mínimo. Tá? Falando só de pessoas. A questão do prédio, fábrica e tal. Nessa liquidação, que ainda pode acontecer, tá? Tem duas alternativas para infraestrutura: prédio, equipamentos e terreno. Tá? A CETEC não é uma empresa. A CETEC tem um CNPJ, o terreno não é da CETEC, o terreno é de outro CNPJ, que é da prefeitura. Tá? Tem o prédio, tem os equipamentos e o terreno, cada um num CNPJ diferente, 3 CNPJs diferentes envolvidos. Tá? Então, uma alternativa é liquidar. O que seria liquidar? Fechar e não usar mais nada. Então, para fazer isso, tem que descomissionar. Bota algumas centenas de milhões de reais aí. Tá? Não sei se é 100, se é 200, se é 150, se é 300, mas é um caminhão de dinheiro, tá? Para liquidar. Vai levar quanto tempo? Vai levar mais de ano. A previsão do governo é liquidar a CETEC até fevereiro do ano que vem. Então, se eles quiserem liquidar até fevereiro do ano que vem, fechando, eles não vão conseguir. Porque não consegue fazer esse descomissionamento. E tem que fazer. Tem que contratar uma empresa internacional para fazer isso. Não tem ninguém no Brasil que saiba descomissionar uma fábrica de semicondutores. Então, vai ter que fazer uma licitação internacional para isso. Então, no sentido de que fechar é muito difícil, eu acho que quem está no processo de liquidação, que se deu conta disso só agora, tá? Que talvez se conseguir consolidar terreno, equipamentos e infraestrutura predial num CNPJ só, pode ser que tenha alguma empresa privada que queira comprar isso. Pelo que eu sei de corredores, né, de conversas de corredores, que tem empresa privada batendo no MCTI dizendo que compra, consolida que eu compro. Bom, daí, o que eu vejo seria uma solução menos ruim, no sentido de que, pelo menos, se aproveita essa infraestrutura e, potencialmente, alguns profissionais, ou muitos profissionais, numa empresa privada. Se vai ser internacional, que vai dar lucro para outro país. É possível que aconteça isso, mas na situação que está agora, entre o fechar e acabar com tudo, e ter uma empresa privada comprando isso aí, e mantendo os empregos aqui, e potencializando outras empresas para vir para cá, potencializando outros empregos, que eu vejo como a Encílica, e outra empresa que vem para Porto Alegre, que vão potencializar um crescimento que a CETEC não conseguia. Entrar na CETEC era concurso. Um concurso que não permite. Nós tínhamos um quadro fixo na CETEC que não podia aumentar. Tá? Então, talvez com alguma iniciativa privada, que sim vai dar lucro para outros países, a gente possa crescer um polo de centro de projetos de várias empresas aqui em Porto Alegre, já que se tem uma mão de obra capacitada. E talvez não vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer, que tem pessoas que não vão querer ficar nessa situação de trabalhar para uma empresa privada por muito tempo, vão adquirir experiência e vão criar suas startups. E nem o próprio Murilo, que eu falo, o CEO da Chipos, que saiu da CETEC e criou a dele. Então, pode até ser que se tenha uma massa que comece a trabalhar para empresas estrangeiras, mas isso aí, no momento que começa a aumentar esse capital humano numa região, concentrado numa região, começa a surgir startups e começa a se ter empresas brasileiras atuando, privadas, não governamentais. Eu acho que é um caminho que pode acontecer, que é viável. Eu encerro aqui.
aqui, a chamada tá para acabar. Bom que o tempo tá passando e a gente não tá vendo, né? Então quer dizer que a conversa tá boa. Então, assim, eu não sei o que vocês acham da gente cria uma outra ou a gente vai se encaminhando pro até logo, porque, bom, já tá uma galera. A última inscrição era eu, no caso, e na real eu vou só fazer meus comentários que eu queria fazer e acho que a gente pode encerrar, talvez. Não sei o que vocês acham. Bom, só comentar que, assim, rapidinho, que eu acho, especialmente se for capital externo, é melhor que não ter nada, mas a gente é difícil ver um desenvolvimento tecnológico e não indústria local, né? A gente vê que as matrizes que consolidam o desenvolvimento tecnológico, né? Então, não tem caso de país que se desenvolveu com filial, né? É menos pior, mas também é longe do ideal, né? Pessoal, quero agradecer muito a todos que estiveram presentes. Esse é um espaço que teve discutindo bastante tempo junto para acontecer, e é isso, né? A gente está aqui estudando, somos todos estudantes, a gente é jovem, ainda tem muito para viver, e a gente está vendo que se não tiver um projeto de gestão de país que pense no futuro, a gente está indo, a gente sabe o caminho que está fadado, né? Que no caso é ser um grande fazendão e produzir produtos de baixa complexidade industrial. E como foi dito aí pelo professor Maurício, a indústria é o carro-chefe para desenvolvimento humano de todo o resto da sociedade daquele país. E, bom, está acabando aqui. Tinha muito mais para conversar, mas a gente pode deixar para uma outra hora. E eu quero agradecer muito o professor Maurício, Júlio, Carol, lá do SERI, Rodrigo, lá do I3E, e muito obrigado pela participação. Abraço, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Achei sacanagem esse Google aí, boicotando aí. Isso daí é porque a gente está discutindo questões nacionais aqui, meu. Eu não sabia isso. Próximo a gente faz no Uniconf. Eu sabia desse limite, mas eu achei que vocês Pior, o link da outra seria à vontade, mas eu fiquei só para o professor.